Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de agosto e também sobre algumas séries que eu estou acompanhando, enfim, vamos lá então. Vocês vão ver que esse mês eu não consegui ler tantas coisas assim, eu culpo a Bienal, tá? Eu voltei da Bienal esse fim de semana e no fim da semana que vem, acho que já vai sair o vídeo de conclusão do mês, aí eu vou comentar com vocês direitinho sobre como foi a Bienal esse ano. E, gente, maravilhoso, só isso que eu posso dizer por enquanto. Mas vamos lá então. Esse mês eu li apenas 3 mangazitos e 2 continuações de mangás que eu já venho acompanhando há bastante tempo, sendo elas o volume 53 de One Piece. E agora sim, minha gente, agora isso aqui tá fenomenal. Agora eu não quero mais largar One Piece e eu já adianto que no mês que vem eu quero ler pelo menos 5 volumes. E eu tô chegando perto, né, do volume atual, que está nas bancas agora, que se não me engano é o 62. Só que é o seguinte, cadê o volume 61? Mas nem no próprio stand da Panini, dentro da Bienal, eu encontrei o volume 61. Procurei na Liberdade, procurei em algumas, né, não andei em todas. Algumas bancas de revista da Paulista e vou ter que comprar online. Mas enfim, eu tenho até o 60, vou tentar dar uma corridinha então agora neste mês de setembro, se tudo der certo. Porque isso aqui foi fenomenal, minha gente. Chegou uma parte aqui em que nosso amigo Luffy foi parar na Ilha das Mulheres. Isso aqui é incrível, gente. Pra começar, elas nunca tinham visto um homem antes, né? Então é tudo muito curioso. Elas vão fazer uma roupinha pra ele, fazem uma roupinha cheia de paetês, assim, que fica uma coisa meio gay. A gente, é engraçado. E tem a princesa Mora ali, não sei se ela é rainha, agora eu já nem me lembro, que é linda e todas as atrocidades que ela comete são perdoadas, porque afinal de contas ela é linda, simples assim. E ela tem também este símbolo nas costas, que aparentemente se o povo dela vir esse símbolo, coisas terríveis podem acontecer e tal. E o Luffy aparentemente tem algumas pistas do que significaria esse símbolo. Enfim, neste volume aqui tem tudo que eu gosto de One Piece, que eu tinha sentido falta nos últimos volumes. O anterior foi bacana, né, o 52, mas aqui está o bom e velho One Piece maravilhoso e eu vou continuar a ler. Isso é fenomenal e fica a dica pra vocês. Eu sei que tá difícil conseguir o volume 1. Lá no stand da Panini eu vi o volume 2, mas não é nada que um bom e velho scan não resolva, não é mesmo? Eu continuei também Rurouni Kenshin, Samurai X. Gente, que mangá sensacional. Eu estou no volume 9 e assim, coitado, né? Ele tem ali a peregrinação que ele precisa fazer, os objetivos dele, mas pessoas ficam aparecendo no meio do caminho precisando da ajuda dele. E nesse volume especificamente aconteceu uma coisa sensacional, foi esse rapazinho aqui que também é do bando, né, do Kenshin, digamos assim, tentando dominar uma técnica de esmagar, né, uma pedra e fazer essa pedra virar poeirinha e tal. E o cara que está orientando esse personagem a conseguir dominar essa técnica avisa pra ele que aquilo pode levar até 10 anos e ele se propõe a fazer aquilo em uma semana. E aí, será que ele conseguiu ou não triturar essa pedra com a mãozinha em apenas uma semana? Enfim, sensacional. Eu gostaria muito de ler também vários volumes do Kenshin juntos, mas acho que nesse mês de setembro eu não vou conseguir. Então provavelmente no mês que vem eu só vou conversar com vocês sobre o volume 10. E aí na sequência eu li o Ajin, volume 1. E assim, gente, eu esperava grandes coisas desse mangá aqui. Ele me foi bem recomendado, ele tem aquela edição bonitona, né, com orelhas, etc. Mas assim, aparentemente você tem então essas criaturas chamadas Ajin, né, que seriam então esses semi-humanos, que é isso, se eles sofrem acidentes, eles acabam não morrendo, o corpinho deles se reconstitui, eles voltam à vida e é isso aí. E aparentemente está tendo meio que uma caça a esses Ajins. Então o governo está se propondo a pagar uma grande quantia em dinheiro, né, para quem conseguir encontrar um Ajin, capturar e levar ali para eles. Porque aparentemente o que o governo quer fazer é estudar essas criaturas. E aí o que acontece? A gente tem então esse personagem principal, que é um aluninho de, sei lá, ensino fundamental, não sei dizer pra vocês, gente. Mas é um garoto insosso, assim, um personagem principal que não tem a menor graça. Eu tenho interesse zero em saber o que vai acontecer com ele daqui pra frente na história, mas enfim, esse garoto tá saindo da escola e ele é atropelado por um caminhão. E aí ele levanta, numa boa, sai andando, as pessoas percebem que ele é um Ajin, ele começa a fugir. Ele é amigo do garoto mais estranho da escola, esse garoto mais estranho da escola vai ajudá-lo, né, nessa fuga. E é isso, aparentemente existe aí um lugar onde outros Ajins habitam, né, e de repente esse garoto pode tentar fugir pra lá, mas já tem muita gente atrás dele, inclusive outras pessoas que também são Ajins, mas que, né, o resto da população não sabe que são Ajins, e enfim.
Mas sei lá, esse plot da história, né, que meio que tá escrito aqui na capa também, depois quem se interessar pode dar uma lida. Malemar sustenta um volume só de mangá, e eu não sei quantos são, 10 de repente, sei lá. É fraco, o roteiro é muito fraco, eu não achei o traço lá grandes coisas também não. Enfim, gente, fiquei bastante decepcionada, esse mangá tá sendo vendido por R$17,90. Não gostei, achei o roteiro fraco, apressado, pra apresentar logo todas, né, as possibilidades ali logo no primeiro volume. E aquilo que eu falei pra vocês, os personagens são chatos, simplesmente não te dá aquele interesse em saber o que vai acontecer com eles depois e enfim. Menos um mangá pra acompanhar, né? Mas tem tanta coisa sensacional aí pra gente ler. E agora vamos às HQs. Este mês então eu comecei lendo A Ameaça Vermelha. Mas entenda que a minha intenção era dar continuidade àquela saga do Capitão América que eu comecei a ler no mês passado com Soldado Invernal. Mas eu quis dar uma despertona e ler online também, porque aquele do mês passado, Soldado Invernal, eu acabei achando online. Achei na internet, fui ler, achei interessante, fiquei me perguntando, caramba, mas cadê o Capitão América aqui? Gente, eu li a Ameaça Vermelha de um personagem chamado Eagle. E eu só não me estrepei completamente nessa história porque eu gostei muito dessa HQ. Eu não sei se ela existe em português, se é fácil de achar, mas assim, é fácil de achar online. E é uma história assim meio noir ali dos anos 50, em meio ao macartismo, então você tem aquela coisa, né, da lista negra, você tem aquela coisa do combate ao comunismo, e você tem esse personagem principal que já tem uma filha adulta, ele não quer mais, né, ser aí esse super-herói, ele largou mão. Tá muito difícil ser super-herói nesse momento histórico, e aí tem um garoto que tá descobrindo agora que tem superpoderes e ele precisa da ajuda desse super-herói. E essa ameaça vermelha aí, né, que é meio que um símbolo do comunismo, vai ter sua personificação aí em um grande vilão, e enfim, a história é muito boa, gente. São 7 volumes e assim, eu li num dia só e achei incrível, e que pena que não era o Capitão América, não é mesmo? Aparentemente eu vou ter que comprar a Ameaça Vermelha, mas tá tudo bem, vamos ver se no mês que vem eu consigo então continuar a minha saga do Capitão América. Depois eu li essa coisa espetacular, que é o segundo volume de Lumberjanes. Esse aqui eu ganhei na caixa postal, quem me mandou foi a Roberta. Roberta, muito obrigada, ela me mandou até o volume 13, então no mês que vem eu vou continuar lendo. Gente, isso aqui é divertidíssimo. Já tem, se não me engano, uns 2 meses em que eu li o volume 1. Cheguei a comentar aqui com vocês. E essa HQ vai contar a história dessas meninas que fazem parte ali, né, de um acampamento de... sei lá como é que a gente chama isso em português, são as lobinhas. Tem um outro nome, uma das minhas sobrinhas é escoteira, mas tem um outro nome e agora eu esqueci, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E elas vivem então altas aventuras nesse acampamento e, gente, isso aqui é hilário. Nessa aventura aqui especificamente, a gente vai ter inclusive a presença de alguns deuses gregos que vão causar ali alguns problemas para as nossas heroínas. E, gente, isso aqui, já falei, né, que é hilário? Pois é, vocês precisam ler esse negócio. As piadas não são assim escrachadas, elas são piadas inteligentes, elas vêm assim de sarcasmo, de ironia. E esse tom de aventura juvenil, assim, dá aquela nostalgiazinha pra gente que gostava de assistir filmes da Sessão da Tarde nos anos 80, sabe? Enfim, isso aqui é delicioso. A sensação que dá quando você termina de ler um volume de Lumberjanes é que você acabou de assistir a um filme de aventura muito legal, muito divertido. E são do que a gente poderia chamar aquele clichê moderno, né? Personagens femininas fortes, né? E são adolescentes maravilhosas, né? As adultas, né? As pessoas que comandam ali o acampamento também. Ai, gente, é tudo muito bom esse negócio. Lê esse negócio, por favor. E para encerrar as HQs lidas neste mês, minha gente, preparem-se. Eu listo aqui. J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga. Quem me mandou esta HQzinha que já tem um tempo foi o Wellington. E assim, a gente... ele já tinha me dito que essa aqui é uma HQ que não é muito conhecida, mas que é muito boa, etc. Enfim, eu acabei deixando pra depois, separei pra ler neste mês, então. E eu achei isso aqui, gente, assustadoramente bom. Mas é bom, assim, com qualidades literárias, assim. É quase tão bom quanto ler um livro de mistério escrito por qualquer desses autores consagrados, como, sei lá, Agatha Christie, Sherlock Holmes, enfim. Essa personagem principal, que é a Julia Kendall, não sei se vai dar pra vocês perceberem, acho que aqui vai dar pra ver melhor. Quando eu recebi essa HQ na caixa postal, eu cheguei a comentar com vocês que ela me lembrava um pouco a Audrey Hepburn. E lendo aqui a introdução da HQ, a gente fica sabendo que a aparência dela, né, foi realmente baseada na Audrey Hepburn. E assim, maravilhoso, gente. São 2 histórias nesse volume, esse aqui é o volume 120. E a gente vai acompanhar, então, essa história dessa senhora de meia idade que sequestra mocinhas para treiná-las para ser
uma boa esposa para o seu filho que está na guerra e está para voltar aí daqui a algumas semanas. Só que o que acontece? Essa senhora, logo no comecinho aqui da HQ, acaba ficando descontente com uma dessas moças. Ela sequestra uma por vez, veja bem. E acaba assassinando essa mocinha. E aí a gente vai ter então a J. Kendall sendo chamada para resolver, né, para ajudar a investigar esse caso. E gente, esse caso aqui me lembrou muito, essa história, aliás, me lembrou muito Annie Wilkes, daquele livro Misery do Stephen King, que também tem filme. Então eu não sei, né, de repente até a própria senhorinha da história pode ter sido baseada na Kate, como é que ela chama, meu Deus do céu, Kathy Bates. É muito boa a história, e é como se a gente estivesse assistindo realmente, sei lá, um episódio de CSI ou qualquer outro seriado que você assista sobre investigações de crimes e etc. Isso aqui, meu Deus do céu, por que eu demorei tanto tempo pra conhecer essa HQ? Já tá aqui no volume 120, aliás, esse aqui nem é o volume mais atual, né? Essa HQ é uma HQ italiana, ela é escrita, né, o roteiro é escrito por esse Giancarlo Berardi. A segunda história também é muito boa, uma história de Natal. A gente vai ter a Julia Kendall, então, investigando esse crime que aconteceu na noite de Natal. Um casal de ladrões entrou numa casa aí pra assaltar durante a noite de Natal, acabou matando um dos moradores. O gato da J. Kendall acaba sumindo também neste ínterim, mesmo porque essa casa assaltada na noite de Natal é uma casa ali da vizinhança dela. E enfim, gente, sério, fica aqui uma dica muito forte pra você aí que gosta dessas histórias de crimes super bem escritas, gente. Fiquei fã dessa personagem, fiquei fã dessa HQ e, enfim, vou atrás de tudo que já tiver por aí que eu puder colocar minhas mãozinhas. Sensacional. Agora, esse mês também eu li mais um capítulo do Quadrinhos e Literatura. Dessa vez eu li esse texto, Adaptação em Quadrinhos como Tradução, escrito pelo Lielson Zeni. E assim, gente, o que esse autor faz nesse texto aqui, então, é discorrer sobre uma coisa meio óbvia pra gente que já tá inserido aqui nesse mundo, né, de leituras de quadrinhos, etc., que é aquela coisa de você associar a ideia de transpor uma história da literatura para o quadrinho como se fosse uma forma de tradução, né, enfim, dentro dessa coisa de tradução semiótica mesmo. Então você vai trabalhar com a palavra escrita, né, e criar imagens em cima dessa palavra escrita, que é uma coisa que já é feita no cinema ou na televisão, quando você tem adaptações. Mas mesmo assim é um texto bem interessante. Ah, tem um outro detalhe aqui também que não foi do meu agrado, mas enfim, toda vez que ele vai se referir à tradução, ele vai dar assim, uma explicação sobre, né, o conceito de adaptações, etc. Ele vai usar exemplos dos irmãos Campos, né, minha gente, assim. Enquanto estudante de tradução, eu tenho o pé atrás com os irmãos Campos, né, já comentei isso aqui com vocês em vários momentos. Eu marquei um trechinho aqui em que ele vai dizer o seguinte, ó: o outro aspecto de escolha de tradução é usar um meio diferente para que a compreensão da mensagem se dê de modo mais fácil. A expressão irônica, para não dizer grosseira, pode servir de exemplo. Não entendeu ainda? Quer que eu desenhe? Então, assim, ele vai repetir uma coisa que os outros autores já tinham dito, né, que é aquela coisa de adaptações da literatura para os quadrinhos são consideradas, né, leituras menores, não são levados a sério enquanto literatura, aquela coisa toda. Então, assim, fiquei com a impressão de que eu estava lendo mais do mesmo, minha gente. E eu achei que ele passou muito tempo falando das adaptações para o cinema, em vez de falar mais sobre as adaptações para quadrinhos mesmo. Enfim, eu achei que foi um texto assim meio estranho para um livro como esse, mas ele faz também o contrário. Ele vai falar de HQs que foram passadas para o cinema, né, adaptadas para o cinema, como por exemplo a Liga Extraordinária, o Sin City também. Então não é um texto ruim, veja bem. Só achei que teve pouca novidade para quem já estava lendo os demais capítulos. Vamos ver então, né? No capítulo que vem, né, no mês que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse próximo texto, que é o Proust nos quadrinhos e no cinema. Então é isso, esperemos que o próximo texto seja mais bacana. Agora, muito bem, vamos comentar então sobre algumas séries. Inclusive, algumas dessas séries aqui que eu vou mencionar para vocês já tiveram aí sua temporada mais recente encerrada, como por exemplo The Night Of. Gente, se eu não me engano são somente 8 capítulos. É espetacular. Essa é uma série da HBO que tem o John Turturro num dos papéis principais. Ele é um advogado desses de porta de cadeia que vai se comprometer aí com um crime muito sério que chama muita atenção da mídia e etc. pela primeira vez na vida dele. E é assim, um espetáculo, gente. Tem pelo menos um dos irmãos Coen envolvidos aí na produção dessa série. E é aquele tipo de série assim que você não consegue parar de assistir.
É também uma série de investigação, então assim, você começa achando que aquele cara não cometeu aquele crime, que ele é muito bonzinho, etc, mas aí você começa a entrar mais um pouco assim na história dele, você começa a ter dúvidas, enfim, gente, maravilhoso esse negócio, assistam. Aquarius tá na segunda temporada, também tava em hiato, aí já voltou. É uma série com David Duchovny, pra quem não se lembra, ele é o Mulder do Arquivo X, e nessa série ele está investigando, então, dentre outras coisas, a família do Charles Manson. E pra quem já acompanha o canal aí há algum tempo, vocês sabem que eu tenho um problema com essa história. Enfim, tem um vídeo aqui no canal só sobre livros sobre o assassinato da Sharon Tate pela família do Charles Manson. Vou deixar o link lá embaixo, né? O vídeo é sobre o livro principalmente chamado Helter Skelter, que é espetacular, minha gente. Assistam Aquarius, que também vale bastante a pena. E por fim, eu estou numa maratona aí que vai levar bastante tempo pra terminar, mas enfim, a meta é conseguir assistir as 7 temporadas de Gilmore Girls até novembro, que se eu não me engano é quando vai sair a temporada nova na Netflix. Então é isso, eu tenho sérias dúvidas de que eu vou conseguir assistir as 7 temporadas, mas enfim, a mesma esperança é a última que morre. E é isso então, várias séries em andamento por aqui. Me digam nos comentários que séries vocês estão acompanhando e me contem o que vocês estão achando de alguma dessas séries que eu mencionei, que vocês também estejam acompanhando. Enfim, vamos trocar figurinhas, não é mesmo? Então é isso, se você gostou do vídeo não esquece de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até o próximo vídeo.